estar aqui com vocês novamente. E hoje nós vamos ouvir mais um pedacinho da Palavra de Deus sobre uma orientação que é muito importante para o nosso coração e para a nossa vida. Tudo bem, Neco? Oi, tia, tudo bem? E com você, tudo bem? Tudo bem também, Neco. E como tem sido os seus dias em casa? Ah, tia, agora tá bem melhor, né, tia? Porque agora eu tô fazendo a minha lição de casa, eu tô obediente ao meu papai, à minha mamãe, e não tô mais fazendo muita bagunça. A bagunça a gente faz um pouquinho, né, tia? Mas quando ela fala pra eu parar, aí eu paro. Então eu tô sendo bem obediente, tia. Isso é bom, Tô né? fazendo a minha lição. Ah, tia, atividade semana passada eu já fiz, tá bom? Meu pai vai mandar pra você, tá bom? Legal, eu quero ver sim a sua atividade, Neco. Neco, hoje a gente vai conversar sobre um mandamento de Deus. Mandamento? É. Mandamento é quando Deus dá uma ordem? Isso, ele deu uma orientação, uma ordem para nós. Aham. E olha só que legal que está escrito, Neco. Esse mandamento está no livro de Mateus 19:19. Vamos repetir? Vamos. Mateus 19. 19:19. Eu vou ler aqui, Neco. Tá bom, tia. Diz assim, ó: honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ô, tia, Oi? o que é honrar? Então, Neco, honrar é a mesma coisa que cuidar, que respeitar, que obedecer. Ah, agora eu entendi. E como é um mandamento, Neco, é algo que nós devemos cumprir. A verdade. Então Deus mandou. Honra É. teu pai e tua mãe. Exatamente, porque os nossos pais, Neco, eles se preocupam conosco, não se preocupam? Ah, sim, tia, bastante. O meu pai, minha mãe, se preocupa demais comigo. Então, eles cuidam da gente, eles nos oferecem o melhor, né? É verdade, tia. E a gente vai oferecer o pior? A gente vai tratar de qualquer jeito, a gente vai fazer bagunça, vai deixar o papai e a mamãe chateado e triste? Não é certo, né? Não pode, tia. Mas às vezes a gente esquece, tia. E acaba fazendo uma bagunça, fazendo uma coisa que não deve. Mas eu estou fazendo, tia, tudo direitinho para não fazer mais isso, tá? Não, eu entendo, né? Com a gente, lembra que eu falei que às vezes a gente vai cometer, né, crianças? Uma coisa ali, outra ali. Mas a gente precisa entender sobre a palavra de Deus, o que é que Deus deixou para a gente que é legal. Nós já falamos, né, que o livro de Mateus está no Novo Testamento, né? E é Novo Testamento, tia. Só que os mandamentos de Deus foi dado a um homem chamado Moisés. Moisés? Moisés. E esses mandamentos eram 10 mandamentos. Mas Isso. os 10 mandamentos estão no Novo ou no Velho Testamento? Tia, Oi. os 10 mandamentos, você falou que foi dado para Moisés, né? Isso. Moisés foi aquele que tirou o povo de Deus do Egito. Então, é no Velho Testamento. Muito bem, acertei! Neco. Então, os 10 mandamentos estão lá no Velho Testamento, Legal, tia. no livro de Êxodo 20. E aí é importante, Neco, a gente perceber como que esses mandamentos foram dados por Deus para nos orientar no dia a dia. E eles são importantes da gente estar aprendendo também. Deus deu esses mandamentos para Moisés, para ele ensinar o povo dele. E nesses mandamentos tinham honrar pai e mãe. Então é importante para a gente também hoje em dia, né? Aprender isso, a ter esse cuidado com os nossos pais, o respeito, a obediência no dia a dia, não é? Exatamente, tia. Então, Neco, você é um garoto muito inteligente, muito esperto. E bonitinho também, tia. Bonitinho também. Você tem lido a sua Bíblia? Ah, tia, agora eu tô lendo mais a Bíblia, tia. Está lendo? Todo dia Então. eu leio um pouquinho. É muito importante, Neco, ler a Bíblia, porque ela fala que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que a palavra de Deus é lâmpada, ou seja, ela me orienta, ela mostra por onde eu tenho que andar. A lâmpada clareia, né, tia? Isso, a lâmpada clareia, ela traz... já andou no escuro? Ô, tia, uma noite, eu levantei para ir no banheiro, aí eu não acendi a luz. Eu sei o caminho. Eu dei com o dedinho na ponta da cama. Nossa, Neco, Tia, isso mas dói. doeu Ai, muito, dói tia. muito, não é? Aí acordei todo mundo da casa com o berro que eu dei. Nossa, Neco. Então, é muito importante, né, para a gente entender
porquê da palavra de Deus. Como que ela vai me orientar? E esse mandamento, né, me ajuda também a forma como eu vou tratar o meu papai, a minha mamãe, as coisas que vão acontecer quando a gente está convivendo com o papai, a mamãe e os irmãos, né? É. A forma como eu respondo para eles, as coisas que eu tenho que aprender a respeitar, porque não é porque o papai, a mamãe, os meus irmãos têm as coisas deles que eu posso ir lá e pegar do jeito que eu quero, né? É verdade, tia. Eu resolvi que eu quero um brinquedo do meu irmão, eu nem peço para ele, vou lá e tomo um brinquedo dele. Isso é certo? Não, não é não, tia. Não é certo. Eu aprendi que não é certo. Então, tudo que a gente precisa é conversar com o papai, a mamãe e os irmãos e pedir. Se você precisa pegar um celular emprestado, um brinquedo, algo que pertence à mamãe e ao papai, a gente sempre tem que pedir. Eu aprendi, tia, da pior forma. Sério, né? O que você aprontou agora? Me conta, né? Eu peguei o celular do meu pai e aí eu estava mexendo nele para ver joguinho, né? Sim. Mas daí eu não pedi para ele. Mas só que, tia, ele me viu, né? E perguntou, quem autorizou você pegar meu celular? Nossa. Aí eu falei, ninguém. Aí ele ficou bravo comigo, me deu uma bronca e falou, não pegue mais as coisas sem pedir. Aí eu aprendi que tudo que eu for pegar, tenho que pedir. É muito importante, né? Entender que papai e mamãe, eles viveram, já estão adultos, né? Passaram por várias fases das vidas deles e nós estamos também aprendendo novas coisas a cada dia, né? Só que papai e mamãe têm uma idade, você tem outra, seus irmãozinhos têm outra. Então é importante a gente entender como conviver e se relacionar. Seu irmãozinho que é menorzinho, você vai ter que ter cuidado com ele, né? É verdade, tia. O irmão que é maior, você tem que tratar de outra forma. É verdade, tia. Né? Isso é importante para o convívio do nosso lar. E honrar pai e mãe. E aí ele fala também, né? Não é só honrar pai e mãe, é amar o Próximo. próximo. E quem é o próximo, né? Quem está do meu lado. Quem está do de mim. seu lado? É. Próximo. Muito bem. Que nem você tá. Tia, a senhora está pertinho de mim, quer dizer, mais ou menos, né? Está guardando a distância por causa do coronavírus lá, né? Sim. Então a gente está guardando a distância. Mas o próximo é quando está perto, igual você está quase perto de mim, então você é quase próximo a minha. E aí, Neco, se alguém não estiver perto de você, você está passando, você ouviu falar que alguém está precisando de ajuda, mas ele não está pertinho de você. Ele também é seu próximo? Não, é meu longe. Neco. Não? Neco, você é muito brincalhão. Ele também é meu próximo. O meu próximo é todo aquele que está passando por uma situação, uma dificuldade, eu tenho que olhar com esse olhar de amor e cuidado. Então, mesmo que a pessoa não esteja assim pertinho, como nós estamos aqui, Neco, se ele estiver precisando de socorro, de ajuda, eu tenho que ajudar, porque ele é o meu próximo. Entende? Tia, então próximo não é aquele que está perto de mim? Não, próximo... Agora eu entendi. Entendeu? Então, isso é importante, né? Você está se preocupando com as pessoas, está se preocupando em ajudá-las. E aí, isso é amar o próximo. É sempre carregar no seu coraçãozinho esse amor que Jesus teve por nós. Lembra que nós falamos nas outras lições sobre o amor que Deus teve pelo mundo? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho por nós? É, Jesus. Aí ele veio, ele nasceu, ele cresceu, aí ele pregou, né, para as pessoas, aí depois ele morreu, aí eu lembro que ele ficou morto 3 dias, aí ele ressuscitou. Foi, Ti? Foi isso mesmo, né? Você aprendeu toda a lição. É, Desde tia. a primeira, você está de parabéns, Neco. Obrigado, muito tia. bom. Então, é muito importante, Neco, entender isso. E aí, uma coisa que é muito importante de fazer, Neco, falar para os outros sobre o que Jesus fez por Nós. Muito bem, fez por nós. Então, eu tenho que usar a minha boquinha para falar o que Jesus fez por nós. Que Ele perdoou os pecados, que Ele morreu numa cruz, mas que Ele ressuscitou. E isso, Neco, começa também na minha casa. Quando eu tenho Jesus no meu coração,
eu tenho uma nova vida, eu vou saber como falar com meu papai, com a minha mamãe, com meus irmãos, vou saber Exatamente. como falar com os meus amigos. E na escola, eu vou saber falar com os meus amigos também? Agora eu aprendi que eu tenho que falar com os mesmo aqueles meninos que me provocavam, pegando minhas coisas e queriam me provocar, agora eu não vou mais me sentir provocado. Muito bem, Neco. Agora eu tenho uma pergunta para você. Oi, tia, pode fazer. Me diz uma coisa, Neco. Uma coisa. Você, você já entendeu que todos nós pecamos, não já? Sim, tia, eu entendi. Você entendeu? Você lembra de algum versículo que fala sobre isso? É, é, Mateus 19:19. Neco, você está tentando me enganar, Neco. Ô, tia, foi o que eu consegui lembrar. Você lembrou, né? Neco, a gente precisa entender o que todas as pessoas pecaram. Em Romanos 3:23 fala que todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. É verdade, tia, porque eu aprendi que o pecado faz a gente se afastar de Deus, a gente ficar longe de Deus. Aí as coisas ruins acontecem. Neco, ficar separado de Deus pelo pecado não é bom. Nós precisamos reconhecer que nós pecamos, porque a Bíblia fala que todos pecaram. Todos. A Bíblia não fala que uma pessoa pecou, mas que todos pecaram e por isso estão afastados. Quando a gente entende isso, né, e a gente teve aquele sentimento de que a gente precisa estar pertinho de Deus, que Deus vai cuidar do nosso coração, que nós podemos confiar nele, nós oramos a ele e podemos andar juntinho com ele e ter uma nova vida com ele. Ô, tia, Oi. eu estou experimentando tudo isso que você está falando. Sabe o que é, tia? Depois que a gente começou a ter essas conversas, você falando a palavra de Deus para mim, Sim, né? eu me senti, eu comecei a perceber, assim, pensar na minha cabeça, que eu estava longe de Deus, porque eu fazia muita coisa errada, né, tia? Eu menti para minha mãe, eu desobedeci, eu brigava na escola, eu fazia um monte de coisa errada, porque eu não lia a Bíblia, eu não orava, então eu fazia um monte de coisa errada, né, tia? Aí, a gente conversando aqui, aí eu aprendi tudo isso que a gente aprendeu, que a gente tem que andar pertinho de Deus. E aí a gente não faz esse monte de coisa errada, né, tia? É verdade, né? E é muito importante porque a gente está convivendo com papai, mamãe, às vezes com os avós, com os irmãos. É importante a gente ter esse cuidado de como a gente vai conviver, como que a gente vai estar na mesma casa. Se a gente ficar agredindo, se a gente ficar falando palavras feias, se a gente tiver, é o meu jeito de ser e eu vou agir assim, bate a porta. Não pode ser assim, não é, Neco? Não, de jeito nenhum. Pessoas que têm Jesus no coração são diferentes. Ô, Elas... tia, Fala, Neco. sabe quando eu tinha mentido para minha mãe que eu não tinha ido, que ela falou para eu não ir no bar, e eu fui e não falei para ela, aí eu dei a resposta atravessada pro dono do bar lá? Lembro, Aí, você foi num lugar que a mamãe falou para você não ir, você desobedeceu. Eu lembro então, desse dia. aí eu contei pra minha mãe, né? Ô mãe, logicamente eu fiquei de castigo, né? Porque eu fiz coisa errada, né? Sim. Mas daí eu falei pra ela, e ela falou assim, você tem que ir lá pedir perdão para o dono do bar. Ela chama Seu Jorge. Aí eu falei, tá bom mãe, vamos lá então, você vai comigo porque eu não posso ir sozinho, certo gente? Então, aí eu fui lá. Aí eu falei, ô Seu Jorge, eu vim aqui pedir perdão pro senhor, porque eu falei meio esquisito com o senhor aquele dia, e o senhor ficou bravo comigo. Só, tia, que ele não tem Deus no coração, ele não quis aceitar o meu perdão. Eu falei, mas tudo bem, você não me perdoa, mas eu me sinto perdoado, porque Deus me perdoou. Eu falei, muito obrigado, seu Jorge, e tchau. E virei as costas e fui embora. Está certo, né, Neco? Você tentou pedir perdão, se ele não quis perdoar porque ele ainda não entendeu isso, mas aos pouquinhos você vai orar por ele e Jesus vai transformar o coração dele também, não é? Exatamente, tia. Então, isso é muito importante, Neco. A gente falou sobre tantas coisas esses dias, né? Sobre desobediência, sobre ir para lugares que a gente não fala que é o lugar para onde a gente está indo, a gente não fala o certo para a mamãe e para o papai, isso é muito perigoso. É pecado também. É, tia. Então, nós falamos sobre andar juntinho de Deus, que a gente precisa orar, a gente precisa ler a palavra de Deus, a gente precisa ter este momento em família, né? Estar com o papai, com a mamãe, com os irmãos, com aquela pessoa que cuida da gente, ter um momento
especial ali de estar adorando, louvando a Deus, cantando as músicas, mas tendo também um momento da gente ouvir as histórias, né? É, exatamente, tia. Tem tantas histórias legais, né? Pois Na é, tia. Bíblia. A Bíblia é um livro maravilhoso que nos aproxima mais e mais de Deus. Ô, Mas, tia, fala, você né? falou em momentos especiais com a família? Sim. Teve um domingo que meu pai, a gente não estava na igreja, né? Aí Sim. tinha ceia, aí a gente tomou ceia em casa mesmo. Ah, eu lembro, Neco, eu também. Ah, é, tia? Eu lembro. Foi legal. Sim, foi muito bom esse dia, não foi? Foi, A gente foi muito poder legal. fazer isso em casa também, nesse momento que nós estamos passando, né? Que a gente tem que ficar em casa. Pois é, tia. Então, Neco, mas esse é como você falou, de estar junto com os nossos pais, os amigos, os irmãos. Agora, nós não estamos podendo estar com os amigos, mas de estar em casa e poder estar lembrando de Deus, lendo a palavra dele, tendo a oração. São tantas coisas que nós temos que aprender, não é, Neco? É verdade, tia. Mas a gente vai passinho a passinho aprendendo mais e mais de Deus. O importante, Neco, é entender que existe o pecado, existe o nascer no pecado, desde que a gente nasce em pecado. Nós estamos separados de Deus por causa desse pecado e nós precisamos muito confessar esse pecado diante de Deus, deixar que Jesus cuide do nosso coração, limpe o nosso coraçãozinho, né? Sim, tia. E faça com que a gente tenha confiança nele. A É. Bíblia fala, Neco, que é Deus que nos dá essa fé, que a fé é um dom de Deus, é um presente dado por Deus. Então nós temos que orar para Deus colocar fé no nosso coração. Café, tia? Não, Neco, café não, Você falou café? Não, eu falei fé. Ah, fé. Fé. Ah, Nós temos que orar para bom. Deus nos dar fé, para a gente estar sempre pertinho dele. E isso a gente faz através da oração, Exatamente. conversando com ele. Não é demais isso, né? É Você muito saber que bom, você tia. pode conversar com Deus que criou todas as coisas, que criou os céus, a terra, criou os pássaros, criou você, criou a mim. Ô, tia, Criou os nossos amiguinhos que estão nos assistindo também. Deus criou todas as coisas, né? Deus Tudo. criou todas as coisas, ele é maravilhoso, não Ô, é? tia, Fala, eu vou né? fazer uma pergunta, você vai Sim. ficar todo enroscado, mas não precisa responder não, tá? Ah, Deus criou as baratas também? Deus criou todas as coisas, né? Todas as coisas que existem, Deus criou. É engraçado pensar nisso, né? Mas Deus criou todas as coisas. E, Neco, olha só, como é importante a gente entender isso, porque a gente aprende a amá-lo, a adorá-lo, porque além dele criar todas essas coisas boas, as coisas que, as frutas, os alimentos, tantas coisas que a gente, nossa, tem muita coisa para a gente pensar no que Deus criou, não é? Ô tia, um dia meu pai me levou para passear no parque, aí tinha bastante flores, tudo colorida, tinha um monte de passarinho, tudo colorido, um mais lindo que o outro, tia. Que Aí legal, Deus criou né? as coisas com uma perfeição que, puxa, fiquei tão encantado assim. É Oh, verdade, oh. Neco. Mas, Neco, agora entendendo que Deus criou todas as coisas, nós vamos orar a Ele. Vamos orar? Vamos, tia. Vamos falar com Deus e agradecer, porque nós estamos encerrando. Mas já, Acabou tia. mais esse encontro. Ah, Essa semana foi muito legal, Neco. De segunda a sexta nós ficamos pertinhos, né? ô tia, Vamos orar agora? foi mó legal, tia. Foi bom mesmo. Fecha seu olhinho agora, Neco. Nós vamos orar agora. Posso, tia, eu só vou baixar a cabecinha, tá bom? Isso, abaixa sua cabecinha para a gente orar. Senhor Deus, muito obrigada por essa semana especial que o Senhor nos deu. Muito obrigada pelo teu cuidado conosco. Nós agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém! Eu gosto de falar bem alto, tia. Vamos dar tchau para os nossos amiguinhos? Vamos, tia! Tchau, crianças. Até a próxima. Tchau, criançada! Fiquem com Deus, tchau! Corta aí que eu entendi.
legal. Ah, meu pai, não acredito. Gente, não ri não. Cruza os dedinhos da minha mão. Não ri, Kátia, tá indo. Cruza os dedinhos. Kátia, leia ali, Kátia, leia. Site, errei! Opa, legal. eu vou fazer a minha Corta também. essa parte aí. Corta essa parte aí. Eu virei Silvio Santos, não é site. Oi, ai. Ai, meu Deus, não tem nada de site. Tia, esse pé aí tem chulé? Por que você fez isso? Eu não aguentei quando eu peguei esse Quando eu peguei esse pezão aqui, você ainda vai falar de chulé, porcaria. De novo, ó, gente. Tá vendo, né? Eu ouvi, tia. Crianças. Nossa, Neco, como você está mal criado. Ele tá irritado. Eu não esperava. Eu levei um susto. Assim, eu falei, que isso, moleque? Que isso? Ai, você é terrível, Pedro. Vamos lá, a gente vai. Tá vendo? Lógico que eu não sou cego. Eu ia falar pra ele, seu moleque mal criado. Seu Desculpa, moleque tia. mal criado. Ô, tia, desculpa, tia. Foi sem querer. Não, agora não desculpa não. Vamos sair no tapa agora, né? Você estragou minha maquiagem, né? Ai, meu Vai, Deus. gente, vambora, vai. De novo, ó, gente. Ver isso na palavra de Deus novamente, Neco. Para de fazer essa cara, Neco. Ah, meu Deus. Oh, Neco. Por que você fez essa cara de bucha? Você fez uma esponja. Porque ele tá bucho. De novo, ó, gente. Tá vendo, tia? Eu tô confuso. Você corta essa parte, viu? De novo. Bora, gente. Começando mais. Ai, ai, ai. Oi, gente! Eu também tô com saudade de vocês. Ô, Ana Cláudia. Olha, não tá funcionando. Ana Cláudia. Oi! Você pode ocupar o seu lugar, por favor? Eu gravei, tá? Aff. Esse final ficou travado, gente.